Quais que são as principais dicas de quando aplicar um adubo foliar? Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Não se esqueçam de se inscrever e também deixar um like. Vamos falar sobre esse assunto extremamente importante, que são as dicas então de como e quando você deve fazer a aplicação de adubos foliares, tá ok? A primeira coisa que a gente tem que destacar aqui, fica até o final do vídeo para você ver todas, também pode comentar aqui embaixo, tirar alguma dúvida, tem e-mail, tem o WhatsApp aí para você tirar suas dúvidas, beleza? Eu coloquei aqui uma parte de uma tabela que a gente tem lá dentro do nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, quem quiser conhecer, tá o primeiro link aqui na descrição, tá? Sobre as necessidades de alguns micronutrientes para as culturas. Isso aqui não fui eu que inventei nem nada, são com base em pesquisas científicas, então eles determinaram quais que são os nutrientes, podemos dizer assim, que apresentam a maior aparecimento de deficiências nessas determinadas culturas, tá? Eu coloquei uma parte dessa tabela aqui, essa tabela é maior, então para enquadrar aqui eu coloquei essas culturas aqui. Então, por exemplo, tem lá a cultura do café. Tem um aparecimento bastante grande de deficiências de micronutrientes de boro e de zinco aqui, e também deve se atentar ao cobre e também ao ferro. Então, essas culturas têm que se tomar um certo cuidado. Pode, se tiver uma recomendação para fazer pulverizações, adubação foliar em determinadas épocas com esses nutrientes, né? Algumas outras, por exemplo, a couve-flor, né? A couve-flor, as brássicas de uma maneira geral, de boro e também de molibdênio, né? Então tem que se ter um cuidado quanto a isso. Existem outros exemplos aqui que a gente poderia citar, por exemplo, o alho, o boro aqui, vocês estão vendo que também aparece mais sintomas de deficiência de micronutrientes, né? Depois vem seguido aí do zinco e alguns têm menos problemas quanto a isso. Então, identificar também para a cultura que você estiver trabalhando se existe o aparecimento de deficiência principalmente de micronutrientes, tá? Por que não do nitrogênio, do fósforo, do potássio, do cálcio? A gente já vai ver mais para frente, mas essa tabela com aparecimento de deficiência de micronutrientes é importante na hora de você saber quando fazer a adubação foliar e atacar especificamente nesses micronutrientes que causam aí o aparecimento de sintomas. Outra coisa bastante importante é a disponibilidade de bons adubos foliares. Não adianta nada, né, você ter adubos foliares, mas ser de péssima qualidade. Acaba com que hoje existem muitas empresas de adubo foliar e nem todas elas têm uma qualidade alta. Nem todas elas dá para se confiar quanto ao seu processo de produção, sua formulação, se realmente é adequada ou não. Tem algumas marcas mais famosas no mercado que se destacam, mas também tem algumas outras que é um pouco duvidoso, não se sabe exatamente sobre a eficácia. Então, se ter ou não localmente, ou até mesmo se você conseguir encontrar aí na internet o adubo foliar de uma boa marca, também faz diferença, tá? Os formulados NPK foliar não recomendo, beleza? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, pode estar em adubos foliares? Pode, tá? Mas adubo foliar é principalmente para micronutrientes. O NPK é principalmente para você colocar no solo, ou seja com um formulado, ou seja com adubo simples, até mesmo com adubo orgânico. Porque são nutrientes que a planta necessita em maior quantidade. A gente não consegue disponibilizar uma grande quantidade desses nutrientes via foliar. Então, NPK principalmente via solo, tá? Adubo foliar NPK não é recomendado, apesar de ter muito hoje vendendo no mercado. E outro fator muito importante é se existem lojas agropecuárias sérias que realmente estejam comprometidas com o aumento da produtividade do produtor rural e não apenas com o apelo comercial, que você vai lá no balcão, tem algum problema e eles tentem apenas te empurrar algum produto. Isso é bastante ruim, né? Os técnicos que acompanham aqui o canal, tenho certeza que não são assim, mas a gente sabe que existem alguns casos que recomendam sim, sem a necessidade apenas pelo viés comercial. E os adubos melhorados, aqueles adubos chamados quelatizados. Existem uma série de adubos foliares no mercado, alguns melhores do que outros, alguns que tenham alguma melhoria na sua molécula, que facilita a absorção, que tem um melhor aproveitamento pela planta. Eu coloquei uma tabelinha aqui do lado, que é do Malavolta, tá? E ele tem o tempo necessário para cada nutriente para ser absorvido. Então tem os mais rápidos lá, como o nitrogênio,
que até em 2 horas é absorvido completamente, e aqueles mais lentos. Então tem o potássio de 10 a 24 horas, magnésio de 10 a 94 horas, o cálcio de 1 a 2 dias, manganês de 1 a 2 dias, zinco de 1 a 2 dias, fósforo de 5 a 10 dias, enxofre de 5 a 10 dias e ferro de 10 a 20 dias. Então ele varia um pouco, tá? Geralmente se tem um pouco de nitrogênio e de fósforo para melhorar a absorção desses outros micronutrientes na fórmula. Então é normal ter um pouco de nitrogênio na fórmula, uma quantidade pequena, e os outros micronutrientes aí, beleza? Agora, uma coisa muito importante de quando aplicar o adubo foliar é as condições ambientais que você encontra aí na sua realidade, na sua propriedade ou no produtor rural que você atende. Tentar fazer as aplicações no tempo ideal, que é pela manhã ou no final da tarde, que a temperatura esteja amena aí. A temperatura ideal é de 20 a 30 graus. Eu sei que nem sempre é possível encontrar essa condição, mas se tiver uma temperatura um pouco mais amena, tá? E com uma umidade relativa adequada, não estiver muito seco, também vai ajudar com que a planta absorva mais desse adubo foliar na solução que você fizer a pulverização aí. O pH também é muito importante para não haver precipitação, para não haver indisponibilidade desses micronutrientes do adubo foliar. Então o pH da solução deve estar entre 5 e 6. Existem medidores de pH para você utilizar aqui na costal ou num tanque de pulverização. Geralmente, se você pedir em casa agropecuária, você consegue ver esse testador de pH, tá? Inclusive vir para regular, se tiver muito baixo, se tiver muito alto, vem as soluções para você fazer essa correção para ficar no pH ideal aí também, tá? E a época indicada, geralmente é próxima ao período reprodutivo. Leia lá tudo sobre a sua cultura que você estiver trabalhando e veja também qual tipo de nutriente é indicado e em qual época, né? Geralmente os adubos foliares com micronutrientes ou até mesmo com macronutrientes secundários, é um exemplo o cálcio, são recomendados próximo ao período reprodutivo ou no período reprodutivo. Então a época indicada também é muito importante para você escolher quando fazer a pulverização. Algumas considerações que a gente anotou aqui, muito importante. Cuidado com o apelo comercial de produtos. Muitas empresas fazem uma grande campanha de marketing, um apelo comercial que realmente é muito forte, mas você precisa realmente saber se isso funciona ou não. Tanto para quem está na assistência técnica, orientando outros produtores, né? Se você, até o teu vizinho, se você é um técnico agropecuário, um engenheiro agrônomo e vai indicar para algum produtor rural, é interessante saber realmente, se você estiver trabalhando apenas com a área técnica, saber se esse produto comercial ele funciona, já foi testado na sua região, é uma empresa que tem um bom nome, né? E geralmente as empresas que têm um bom nome, elas fazem também bons trabalhos regionalmente e ficam bastante conhecidas também. Estude e pesquise a eficácia, então coloque lá no Google, hoje em dia o pessoal tem acesso à internet, produtores rurais, coloque lá sobre determinada cultura se houve ou não já algum estudo relacionando a eficácia de aplicação de determinado adubo foliar com o aumento de produtividade da tua cultura, com a diminuição de pragas, de doenças, enfim, para que você quiser estar aplicando esse adubo foliar aí. Então é bastante importante essa questão do estudo e da pesquisa da eficácia. Faça teste em áreas específicas, então você não precisa, às vezes, se você tem uma área grande, aplicar em área total. Aplicar em uma área ali de 1 hectare, de um talhão de 3.000, 5.000 metros quadrados, né, ou um talhão de 5, 10 hectares, fazer um teste, ver se existe realmente a diferença com a aplicação daquele produto ou não, para depois você comprar mais, aplicar mais, fazer outros testes aí, também melhorando a produtividade. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Deixa um comentário aqui com alguma dúvida. Eu também deixo disponível aqui o meu e-mail, o meu contato do WhatsApp para você conversar comigo. Conheça a nossa consultoria AgroBrasil, tá? Para te ajudar aí se você tiver alguma dúvida. Produtor rural, estudante ou algum técnico. Clique aqui também e conheça e veja se a gente pode te ajudar. Conheça o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, onde a gente trata também dessa questão da adubação foliar, fala aprofundadamente sobre ela, também disponibiliza algumas tabelas aí para te ajudar a fazer a melhor escolha. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo e tchau, tchau!